Bom dia. Era uma regueifa, por favor? Uma regueifinha? Há 8 meses esta regueifa custava 1,10€, agora custa 1,30€. 1,30€. Obrigado, bom dia. Bom trabalho. Para quem compra este pão ao domingo, uma tradição na mesa dos portuenses, ao fim do mês a conta da padaria aumentou 18%. Mas se olharmos para o preço das matérias-primas, o aumento até foi baixo. Aumentou devido ao aumento da matéria-prima, das farinhas e os derivados, não é? Ou seja, nós não compramos farinha todas as semanas, mas sempre que pedimos farinha ao fornecedor, vem sempre com aumento. Entre janeiro e junho deste ano, o preço do saco de farinha que Rodrigo compra para fazer pão aumentou 45%. Por isso, o proprietário da Gaia Pão teve de aumentar o preço do pão biju em 4 cêntimos, ou seja, 33%. Ainda assim, a padaria fica a perder. Sente alguma diferença na clientela, ou seja, por causa do aumento dos preços, se tem reduzido a clientela? Sim, há uma quebra acentuada por cá. Pessoas que levavam 10 estão a levar 6, estão a levar 4, reduziram muito o consumo e isto, ao fim do dia, nota-se. E porquê é que as matérias-primas ficaram de repente tão caras? A culpa é da inflação. O valor mais alto de inflação em Portugal desde fevereiro de 1993, 8%. Inflation has hit a record high of 8.1%. Filipe Grilo, economista e consumidor habitual de regueifas, explica o que é isso. Portanto, isto é a definição superoficial, que é a subida generalizada dos preços dos bens do consumidor. Não basta apenas um produto aumentar o seu preço, tem que haver uma subida generalizada dos preços. Quando o ano passado estava a comprar regueifas, comprava uma regueifa todos os domingos, como que é tradicional numa família portuguesa. Portanto, eu, durante 4 domingos, portanto, o que eu comprava, que eram 4 regueifas, agora só consigo comprar 3. Portanto, há um domingo que eu fiquei sem regueifa. Portanto, se com o mesmo rendimento, nós acabamos por comprar menos coisas. Esse é o mal da inflação. É que acaba por ser uma espécie de um corte de salário invisível. Isso acaba por ser mais prejudicial do que o chefe dizer vais ficar com menos salário. Porquê? Porque aí nós podemos reclamar. Na inflação, não. Portanto, o consumidor fica sem poder de reclamar esta perda de rendimento. A evolução repentina do preço do pão mostra bem o cocktail de problemas que vive a economia. Uma mistura de consequências da guerra na Ucrânia com os efeitos da pandemia. O trigo ficou mais caro. A Ucrânia é uma grande produtora de trigo e, portanto, com a guerra, os portos ficaram congelados e, portanto, o produto que saía da Ucrânia foi muito menor. Portanto, mesmo que nós não compremos diretamente o trigo à Ucrânia, outros países que compravam começaram a procurar outros sítios para comprar e esses acabaram por concorrer connosco. Com mais concorrência, o preço vai subir. Portanto, os padeiros agora estão a pagar por o trigo um preço mais alto. Por outro lado, há o preço do petróleo, que afeta toda a economia. Este gráfico mostra a evolução do preço do barril de petróleo nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. Isto é o preço em 2020, quando começou a pandemia, e este é o preço agora. Na altura do Covid, as pessoas se calhar não têm bem noção, mas o preço do petróleo ficou negativo. Porquê? Porque no Covid nós deixamos de consumir petróleo. Houve um excesso de petróleo. Então, porque eles estavam com preços muito baixos, fecharam a torneira de petróleo. E, portanto, agora nós estamos a sofrer o reverso da medalha, que é agora a escassez de petróleo. O preço do petróleo está nos $120 atualmente. À escassez causada pela pandemia, junta-se a escassez provocada pelas sanções à Rússia. O petróleo da Rússia para nós não está disponível, é o que significa a sanção, e portanto está a criar aqui uma escassez de petróleo que faz aumentar o preço do petróleo. O petróleo fica mais caro, gás natural fica mais caro, tudo o que é fonte de energia de combustível fóssil fica mais caro, a energia vai ficar mais cara. O que significa que os fornos dos padeiros vão agora consumir mais euros. Portanto, para produzir a mesma regueifa, quer o trigo, quer a energia fica mais cara e, portanto, o padeiro aqui não tem hipótese, a não ser subir os preços. Não é só o pão. Nos últimos meses houve um aumento generalizado dos preços. Por outras palavras, uma crescente inflação. Este gráfico mostra a taxa de inflação registada na zona euro desde 1996 a maio de 2022. Esta é a subida registada no último ano. Nós estamos a sofrer os efeitos da pandemia, dos lockdowns. Quando nós ficamos em casa, muitas empresas deixaram de produzir. Só que o governo,
quando conseguiu, os governos, aliás, mundiais, quando conseguiram implementar as suas políticas para manter os rendimentos das pessoas mais ou menos constantes, por exemplo, através de layoff, o que é que acontece? A procura dos bens mantém-se relativamente constante, ou seja, as pessoas continuaram a consumir a mesma coisa, só que do outro lado, quem produzia, não produzia tanto. Portanto, no primeiro momento, os inventários, os estoques, aqueles produtos que estavam lá nas prateleiras foram começando a ser vendidos. Mas houve, a certa altura, e é por isso que isto ainda demorou bastantes meses a acontecer, a certa altura as empresas já não tinham mais produto parado para vender. E quando há uma escassez, o que é que a empresa faz? Olha, eu só te consigo vender com preço superior. O preço dos combustíveis volta hoje a aumentar. O gasóleo deve subir em média cerca de 16 cêntimos por litro e a gasolina 6. No fundo, com o fim de uma pandemia e o início de uma guerra, dá-se uma tempestade perfeita. Agora o que nós estamos a sentir é o efeito final desta tempestade, porque ela foi, portanto, dava para ver que ela estava a ser criada lentamente e rebentou ali no final do ano, com o inverno europeu. Depois, a guerra alimenta-se desta tempestade. Eu acredito que o Putin percebeu a questão geoeconómica e percebeu, ok, eles agora estão mais fracos, portanto, eles, a Europa, estão mais fracos, vamos invadir agora a Ucrânia porque eles sabem que o gás natural já está num preço elevado e eles não se vão dar ao luxo de nos cortar a alimentação de gás natural. Portanto, eu acho que aqui o Putin percebe isto e, portanto, isto alimenta mais a tempestade perfeita. E eu aviso já uma questão, que é, próximo inverno vamos ter outra tempestade. A energia não se consegue armazenar ainda agora. O que significa que nós não conseguimos fazer grandes provisões de energia para quando vier o pico da procura, que é as pessoas querem se aquecer por causa do frio, nós não vamos ter energia suficiente. O que significa que os preços vão subir novamente, garantidamente. Como se combate então a inflação, aumentando ainda mais os preços, neste caso dos créditos, como o BCE já avisou que irá fazer? We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. We expect to raise the key ECB interest rates again in September. É uma metáfora que eu gosto de usar, é que a inflação é um cancro. E uma das formas de tratar um cancro é a quimioterapia. Só que a quimio provoca efeitos colaterais graves. E é isso que nós estamos a fazer. A taxa de juros é a quimioterapia, mas para matar aquele cancro, provavelmente há pessoas que vão sofrer, são os tais danos colaterais. O Banco Central sabe que, se aumentar as taxas de juros, eles conseguem conter a tal procura que pode estar excessiva. Isto tem uma consequência um bocadinho mais catastrófica, em que, se aumentarmos a taxa de juros, o crédito à habitação vai ficar mais caro, as pessoas vão ficar com menos rendimento para gastar, porque vão ter que gastar mais dinheiro na sua prestação de casa, menos consumo, menos procura. Também as empresas vão ter mais dificuldade em contrair crédito para os seus investimentos, menos investimento também vai dar menos procura. E é este mecanismo que eles sabem que, se aumentarem as taxas de juros, vai haver menos procura, contém a inflação. Portanto, isto tem consequências graves porque pode causar a tal recessão. Portanto, menos consumo, isto vai abrandar a economia. E como é que as pessoas devem reagir a tudo isto? Filipe Grilo aconselha a poupar ao máximo, dentro do possível. As pessoas sofreram 2 choques, ou vão sofrer 2 choques negativos no seu rendimento. Mas, de facto, se conseguirem fazer esse esforço, o segredo é poupar. Porque não sabe o que aí vem. Por exemplo, o BCE ainda está a tentar perceber se esta inflação é temporária ou não. Só que depois vem o tal choque, por exemplo, da energia. Vai outra vez aumentar a inflação. Portanto, vai tudo depender da guerra da Ucrânia. Mais uma vez, portanto, há aqui muita incerteza. Assim, o BCE ainda diz que ainda está relativamente otimista e acha que para o ano a inflação já começa a baixar para níveis próximos dos 2%. E eu tendo a acreditar que não será possível, precisamente pelo choque da energia.